Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesse momento aqui reunidos para trazermos a lição da EBD, da Uniade, a lição de número 9, que o tema é o relativismo do relativismo. E antes de nós começarmos esta aula, gostaria de convidar a cada um a orar comigo nesse momento. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença estamos, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos, Pai, a Tua grandiosidade do Teu poder, reconhecemos que Tu és o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Pai querido, vem nos dar a sabedoria, vem nos trazer a graça, vem nos trazer o entendimento através do Teu Espírito Santo, para que possamos estar aptos a trazer neste momento uma explicação sobre a lição, Pai querido, que tem o tema, o relativismo do relativismo. Pai querido, permanece conosco, nos ajuda e nos capacita. Te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero vos convidar para abrir justamente conosco nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 9. Livro do profeta messiânico, aquele profeta que trouxe à luz a revelação da vinda do Messias para a humanidade, para o povo de Israel e, consequentemente, para toda a humanidade. Vamos ler capítulo 55, versículos do 6 ao 9, que nos diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Estarei nesse momento lendo a introdução da lição. Que nos diz assim: se eu olhasse para um gato e dissesse que, na verdade, ele é um cachorro, o que você diria? Talvez dissesse que estou louco. Não tem como negar que existe um padrão físico e comportamental de diferença, que diferencia, melhor dizendo, um animal do outro. Ainda que eu queira acreditar que meu gato é um cachorro, ele continuará sendo o que sua essência diz que ele é, um gato. Por mais que esse seja um raciocínio óbvio, muitos preferem acreditar que tudo é relativo, que verdade não se discute, porque cada um tem a sua verdade. Mas será mesmo? Quem foi que disse que cabe ao homem definir o que é ou não é verdade? Quem é louco de dizer que não existe uma verdade universal? Seja bem-vindo às insanidades da pós-modernidade. E agora, nossa irmã Elizabeth, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Nossa irmã Verônica. E sejam bem-vindas aqui para juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus. Vamos aprender conosco? Irmã Elizabeth está com a palavra. Amém. Graça e paz. Vamos começar agora com o primeiro ponto da lição. O que é, de onde veio e aonde quer chegar? O que é o relativismo? A lição já começa assim. O que é o relativismo? Trata-se de uma corrente ideológica muito importante, se não que o principal pilar da pós-modernidade. O dicionário define essa ideologia como doutrina que afirma a relatividade de todo conhecimento
e nega a existência de verdades absolutas. Dicionário Aulete. A essência do relativismo está no fato da crença de que não há padrão verdadeiro e falso, certo ou errado, bom e mal, bonito e feio. O que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. O relativismo prega que cada indivíduo define sua verdade. O que um indivíduo pensa torna-se o padrão, a própria medida de todas as coisas. Aqui, o primeiro ponto da lição está explicando o que é o relativismo, que é essa corrente ideológica. E nesse momento, essa corrente ideológica puxa mais para o lado da filosofia, né? A corrente ideológica filosófica, em que minha forma de pensar pode não ser a sua forma de pensar. E nem eu estou certa, nem você está certa. E ao mesmo tempo eu não vou querer influenciar a sua opinião. Minha filosofia é essa, de vida. A sua pode ser outra, mas eu não estou dizendo que você está errado. E você não diz que eu estou errado. Eu não vou querer influenciar você e nem você me influenciar. Você segue o que você acha que é certo e eu vou seguir o que eu acho que é certo para mim. É isso que essa ideologia prega. É o relativismo. Não há verdade absoluta. Eu acho que isso tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forminha aqui, na minha mente. Mas, para a irmã Verônica, ela pode achar que não é desse jeito. Não, eu não acho que é bom assim, não, acho que é melhor dessa forma. Eu não vou tentar convencer a irmã Verônica de que eu estou certa. Porque o relativismo, não há verdade absoluta. Realmente, ela pode estar certa no ponto de vista dela, mas eu creio no ponto de vista que eu estou seguindo. É isso que ele determina. E aí é que está o mal. De eu achar que a minha forma de pensar é a certa. De eu achar que o meu jeito é que é o correto. E de eu não escutar ninguém. Porque eu não quero ser convencido do contrário. Mesmo que ela me diga, dê a opinião dela, eu vou respeitar, mas eu não vou aceitar. Porque para mim, a minha forma de pensar está certa. O meu jeito de interpretar as coisas é que é o certo. Ela então siga a sua vida e eu sigo a minha. E nós vemos que nós que nascemos de novo, que tivemos um novo encontro com Cristo, nós não andamos mais por nossos próprios caminhos, por nossos próprios pensamentos. Nós agora somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados por Deus. Não é o que eu penso. Não é porque eu acho que deve ser. É o que Deus determina que deve ser. Deus é soberano. E é Ele que determina. Nós agora que nascemos de novo não podemos ser guiados por essas ideologias. Porque a partir do momento que somos guiados por elas, nos afastamos de Deus. Porque elas vão de encontro a tudo que Deus diz. Os ensinamentos de Jesus. Do que é certo e do que é errado. Do que pode se fazer e do que não pode se fazer. A partir do momento que deixamos essas ideologias nos dominarem, estamos nos afastando de Deus. Porque essa ideologia, de certa forma, coloca o homem como centro de tudo. O homem agora é o centro. É o ego do homem. Eu sou o centro. Eu determino o que é e o que não é. Sou eu aqui que mando nas minhas decisões. Para mim, esse copo com água é roxo. Ele vai ser roxo e pronto, porque é o que eu penso. Mesmo que Deus diga, não tem cor, mas para mim é roxo, vai ser roxo. É isso que essa ideologia leva. Então estamos indo em contra aquilo que aprendemos do nosso Senhor Jesus. Daquilo que Deus disse é pecado. Que não são coisas negociáveis, está errado. E Ele nos ensina o caminho certo. Aqui o homem é o centro de tudo. E isso não é algo de agora, isso é algo de lá atrás. O homem sempre quis ser o centro. O homem sempre procurou algo para ser adorado, porque o homem tem um vazio dentro do seu interior. Algo para preencher esse vazio. Aí as civilizações antigas adoravam deuses. E ao mesmo tempo também colocavam o homem como centro, como os faraós. Eles idolatravam o faraó como um deus. Então o homem tende-se a se colocar como o pilar principal. Eu não dependo de ninguém, eu sou o principal. Muitos até começam a idolatrar a si mesmos. Não podeis amar a Deus e ao dinheiro. A Deus e a mamon. Você não pode amar a Deus e a si mesmo acima de Deus. Não tem como. Deus tem que ser o primeiro, tem que ser o pilar, o centro de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Não é o homem que está ali incluído. Quem é o homem comparado à grandeza do Senhor? É? Diante dessa exposição, nós vemos, como Elizabeth bem colocou, que o homem, por conta do pecado, ele tende sempre a se afastar do Criador. E nessa saída do homem diante do seu Criador, diante de Deus,
não aceitá-lo como o seu Deus e não reconhecê-lo, ele começa a criar seus próprios conceitos de vida. E o relativismo é uma delas. O homem tende a relativizar tudo. Por isso que vivemos numa sociedade muito fora dos padrões de Deus. Porque os homens relativizam a sua forma de vida, relativizam a sua vida social, relativizam tudo. Mas dos padrões de Deus existe sim uma verdade absoluta que nós vamos aprender no decorrer dessa lição. E o que eu acho interessante é que o contexto atual, né, que nós estamos vivendo, o homem com seu próprio eu, né, relativizando tudo. E a gente se encontra hoje numa pandemia onde cadê o homem em si? Não é? Deixa um pouquinho Deus de lado, fica aí. Mas a cada momento que se passa, a cada dia que se passa, a gente vê que está crescendo, né, o número de mortos, essa pandemia tomando conta, e os homens ficam sem saber o que fazer. Porque esqueceram de Deus, se colocaram no centro de tudo. E o relativismo, ele traz isso na lição. Né? O homem querendo ser o centro de tudo, esquecendo o seu Criador, esquecendo Deus, colocando Deus de lado. E nesse momento a gente vê que o próprio homem se vê sem saída. Não é verdade? Se vê numa situação onde procura-se a cura, mas não encontram. Né? Tentam criar estratégias e muitas vezes não está dando certo. E estão se esquecendo do Criador, do Deus Todo-Poderoso que tem o controle de tudo. Aí agora a gente entra no 1.2 da lição. De onde veio o relativismo? Numa linha cronológica, o relativismo tem suas raízes lá na modernidade, o período histórico marcado principalmente pelo surgimento do movimento iluminista, que exaltava o poder da razão e, sugestivamente, pregava a separação entre Estado e Igreja, entre o ser humano e Deus. O relativismo só ganha forma na pós-modernidade, que de moderna não tem nada. Na verdade, esse foi o nome dado para um período histórico, ainda vigente, em que o homem tira Deus do centro de sua vida e coloca no lugar o próprio ego, dizendo que ele, o ser humano, é plenamente capaz de fazer as próprias escolhas. Esse comportamento pós-moderno já é conhecido por Deus desde a criação, quando o homem se deixou levar pelas próprias vontades e ambições, afirmando com seus atos que ele não precisa obedecer a um Deus para viver e ser feliz. O fato é que, no fim do último século, essa corrente do eu sou Deus, o dono que toma as decisões da minha vida, começou a ser difundida, principalmente pelos assumidamente ateístas. Isso é algo que vemos agora com mais ênfase na nossa sociedade. Pessoas querendo impor pensamentos que vão contra aquilo que Deus falou, contra aquilo que Deus disse que é pecado e hoje é algo já normal. É algo que vemos que é normal. Porque o homem se colocou como centro de tudo. Eu sou Deus e eu determino a minha opinião. Se você não concorda comigo, siga a sua ideologia lá que eu sigo a minha. Siga o seu pensamento que eu sigo o meu. Você pode falar o que for, mas para mim não importa. Eu sou Deus. Sou eu que decido. Eu não preciso de um Deus para ser guiado por ele. E é aí que vem nós, que nascemos de novo, que tivemos um encontro com Cristo. Você não pode se deixar levar pelo mundo. O mundo jaz no maligno, a palavra do Senhor nos diz. Satanás é o príncipe deste mundo, é o que a palavra nos diz. Satanás é o príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno. Nós nascemos de novo. Nós não podemos andar agora como o mundo anda. Nós não podemos aceitar o que o mundo aceita. Nós agora devemos ser guiados por Deus, pelo seu Espírito Santo. A Bíblia diz que antes, quando estávamos no mundo, praticávamos as obras da carne. Obras da carne, no texto, diz que é inveja, calúnia, difamação, contenda. Tudo isso são obras da carne.
E agora que somos guiados pelo Espírito Santo, produzimos os frutos do Espírito. Deixamos agora Deus guiar nossos passos e nossos caminhos. Diferente do que essa ideologia vem pregando. E a gente vê alguns exemplos do relativismo muito antes de Cristo, né? Em Gênesis capítulo 3 ele fala de Adão e Eva, que desconsideraram a advertência de Deus de que se comesse do fruto do conhecimento morreriam. Eles relativizaram a uma ordem de Deus. De Deus. E também tem um grande exemplo em Gênesis 16, que foi de Abraão. Deus disse que Abraão e Sara iriam ser pais de uma grande nação, mas ambos duvidaram e preferiram dar um jeitinho, entregando Agar, que era a serva de Sara, para que Abraão tivesse um filho com ela. Eles relativizaram aqui a promessa de Deus. Ele disse, mas eu interpreto que não é desse jeito que a gente está vendo, então vamos dar um jeitinho aqui. Eles interpretaram de outro jeito. Eles relativizaram o que Deus disse da promessa. E Moisés, né, em Números capítulo 20, Deus disse que ele deveria dar ordem à rocha e ela daria água para o povo de Israel. Mas o que foi que Moisés fez? Preferiu fazer a sua própria maneira e bateu na rocha e feriu a rocha. E o que eu acho interessante é que quando nós vemos essas atitudes relativistas, nesses exemplos que nós vemos na própria Bíblia, nos dando esses exemplos, nós vemos que as consequências de relativizar um mandamento, relativizar uma ordem, relativizar uma promessa de Deus, as consequências são seríssimas. E não é diferente nos nossos dias odiernos. Não é diferente. Quando nós queremos relativizar um mandamento bíblico, uma promessa que está na Bíblia, uma ordenança, nós sofremos sérias consequências. E nós temos visto isso no meio cristão, entre próprios adolescentes, que chegam a uma certa maturidade e eles olham e dizem, rapaz, a Bíblia não é bem assim. Não tem uma vida de comunhão, de leitura, meditação na palavra. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Muito bem, Elizabeth. E o que acontece? Quando vem uma opinião de fora, ele tende a achar que o que a Bíblia diz não é bem desse jeito. E ele começa a fazer comparações e por não ter essa comunhão com Deus e essa intimidade com a palavra, eles começam a enveredar por outros caminhos. Estão dentro da igreja, mas estão no mundo. Estão cantando ali junto com a Uniade, mas o seu coração está no mundo. E essa situação, nos nossos dias modernos, começou a acontecer em meio aos ateus. Os ateus, professores ateus, filósofos, sociólogos, começaram a dizer, para você ser feliz, para nós sermos felizes, nós não temos a necessidade de ter um Deus. Não há necessidade disso. E esses jovens começam a entrar por esse caminho. Nós estamos vendo jovens que estão entrando na faculdade e estão perdendo a comunhão com Deus. Simplesmente porque as questões relativistas chegaram à sua mente, dada por ateus, dado por pessoas que seguem uma vida em rumo contrário à palavra do Senhor. E como o ser humano ele tende a ir para o mal, então esse jovem ele começa a seguir esse caminho. E nós oramos a Deus para que Deus nos guarde, te guarde no teu caminho, na tua caminhada. Porque relativizar verdades universais de Deus é muito perigoso. E vamos agora para o último ponto do primeiro, né? 1.3. Para onde caminha a sociedade relativista? De forma bem direta, poderíamos entender o relativismo como uma boa desculpa para se ter um comportamento inconsequente, indisciplinado e irresponsável.
Não há outro resultado a ser alcançado com essa corrente ideológica que não seja o caos social. Imagine um país sem leis, onde todos vivam segundo suas próprias verdades e justiça. Com certeza, nem é preciso explicar a desordem que se instalaria nesse país. Pensem como seria se a proposta do relativismo fosse de fato adotada por toda a sociedade. Ninguém é dono da verdade, ninguém define o certo e o errado. Certamente, além dos problemas decorrentes de muitas discordâncias, o convívio social e o respeito mútuo seriam drasticamente afetados. Isso aqui a gente vê para onde caminha uma sociedade relativista. Porque imagine você confia ao seu amiguinho. Eu estou confiando agora aqui no irmão Marcos para eu contar um segredo meu. Um segredo pessoal meu, estou confiando no irmão Marcos para contar esse segredo. Confiei nele. Mas para ele começa a relativizar. No meu pensamento, eu não sou obrigado. Eu não tenho respeito para guardar o segredo dela. Para ela, eu sou obrigado a guardar esse segredo, por causa da confiança. Mas para mim isso pode ser relativizado. Não é bem assim. Imagine a quebra de confiança. Teria uma quebra de confiança ali naquele convívio. Isso leva a um caos social. E imagine, irmã Verônica é minha colega de trabalho. Eu a respeito. Mas para ela o respeito é algo relativo. Não é bem dessa forma. Então, consequentemente, ela não vai me respeitar de forma mútua. O meu respeito vai ser diferente do dela, porque ela pensa em respeito de uma forma diferente da minha. Imagine o caos social que se instauraria. Ninguém respeitando ninguém, cada um respeitando da forma que acha que é o respeito. Não se podendo ter confiança entre as pessoas. Isso é um perigo muito sério. E é o que uma sociedade relativista é para onde ela caminha. Para um caos social. Imagine um local sem leis, determinando isto é certo e isso é errado. Leis sociais, isto deve ser feito, isto não. Porque para aquela pessoa não é bem assim que funciona. Para mim não é bem assim. Por exemplo, a lei diz não roubar, mas não é bem assim. Relativizar. E para onde caminha nessa sociedade relativista? Né? Para um futuro onde Deus ele será totalmente esquecido. É verdade. Onde os padrões estabelecidos para a humanidade através da sua palavra não valerão de nada. Serão esquecidos. Não é verdade? E que realmente o homem que caminha dessa forma sentirá na pele o que realmente o pecado é. O mundo sem Deus, o que realmente, né, o pecado ele pode fazer com a vida humana. Esse é o pensamento do relativismo que está caminhando. Verdadeiramente, o fim dele será o nosso Deus esquecido, o homem vivendo da forma que bem deseja, né, com o seu ego, com os seus padrões que ele acha o certo, e esquecendo do Senhor. É isso que o primeiro tópico da lição, ele nos trouxe nesta manhã. Nos fazendo refletir, né? Refletir Do sobre que essas realmente questões. é o relativismo. Né? Trouxe para você, adolescente, né, o conceito, o que ele faz na vida do homem, o que é realmente para você ter uma noção de como se defender. Que quando chegar pessoas com essas ideologias, você não se afastar do padrão verdadeiro, que é a palavra de Deus. Você como um jovem cristão, não é, que está crescendo espiritualmente no conhecimento da palavra, buscando o conhecimento de Deus, essa lição nos traz que o relativismo, os padrões que o mundo ele traz, não é o padrão verdadeiramente que Deus determinou para nós, que é o padrão bíblico, o padrão da sua palavra. E encerramos aqui o primeiro tópico. Espero que vocês tenham entendido a questão do relativismo, que relativizar as verdades absolutas de Deus não é bom para a humanidade. Traz consequências sérias. E uma sociedade que relativiza o seu futuro é um futuro afastado completamente de Deus. Eu encerro aqui com um texto de Jesus que disse aos seus discípulos: haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem?
Jesus, como Filho de Deus, ele já estava visualizando um futuro e que nós estávamos nesse futuro, na sua visão. E nós estamos aqui hoje para bater de frente com a sociedade e dizer: calma, Deus existe, Ele tem suas verdades e eu não vou pelo caminho de vocês, eu vou pelo caminho do meu Deus. Amém? Encerramos aqui esse primeiro tópico da lição número 9. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento em que estivemos na tua presença, aprendendo um pouco da tua palavra. Nos ajuda, nos cobre com teu sangue e que esse ensinamento que está gravado neste vídeo sirva de ajuda para nós e para todo aquele que visualizar essa aula. Permanece conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que está agora assistindo essa aula, em nome de Jesus. Abençoe as suas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Até a próxima aula.